Olá, bom dia. Muito obrigado pela sua companhia. Está no ar mais um programa Agronegócio e eu desejo a você um dia muito feliz. No programa de hoje nós vamos falar da carne suína importada ilegalmente, tema muito sério. Vamos falar das exportações de milho pelo Brasil. Você vai acompanhar um comentário sobre o agro brasileiro, sobre a importância do agro verde e amarelo para o mundo. Vamos falar também sobre o Japão, que retirou a suspensão temporária de importação de carne de aves e derivados. Você vai ver como se comportou o mercado das exportações de carne de frango e eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. Ele é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre a quantidade de agrotóxicos nos alimentos e também na água, que é tão grande se compararmos com a legislação europeia. E aonde fica a saúde? Onde fica o bem-estar da população? O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre carne suína importada ilegalmente, tema muito sério. A Associação de Criadores de Suínos da Tailândia emitiu um alerta preocupante sobre o aumento das importações ilegais de produtos suínos, que foi lançado aí um sério desafio para o setor suinícola no país asiático. De acordo com a Associação de Suínos, essas quantidades ilegais de carne têm ingressado no mercado tailandês desde 2022, apresentando um cenário de ameaça crescente. A associação enfatizou que essa prática ilícita está prejudicando significativamente os produtores locais e apontou para a incapacidade do governo de lidar com a situação de forma eficaz. Além das implicações para os produtores, a entrada desenfreada de carne suína ilegal no mercado tailandês também teve impacto direto nos preços. Embora o governo da Tailândia esteja atualmente investigando alguns casos de importações ilegais em cooperação com o Departamento de Investigação Especial, a Associação da Tailândia, de Suínos da Tailândia, enfatizou que a questão ainda não foi resolvida de forma abrangente. A comunidade suinícola da Tailândia permanece em alerta, buscando medidas concretas para proteger seus interesses e garantir a sustentabilidade do setor em meio aos desafios impostos pelas importações ilegais. E agora você vai acompanhar sobre as exportações de milho pelo Brasil. No mês de julho, no mês passado, as exportações de milho do Brasil atingiram a marca de 4,2 milhões de toneladas, representando um aumento de 2,7% em comparação com o mesmo período do ano anterior. Esse volume recorde para julho, ele foi registrado de acordo com a série histórica da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX. E essa expressiva movimentação coloca o país no caminho para escoar cerca de 50 milhões de toneladas ao longo do ano, de acordo com o último relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, que é a CONAB. No entanto, o estado do Mato Grosso teve uma redução de 17,5% nas suas exportações de milho no mês de julho, escoando apenas 2,5 milhões de toneladas. Para o próximo mês, o IMEA prevê um aumento nos volumes escoados de milho, uma vez que a colheita no estado do Mato Grosso será finalizada e os produtores buscarão liderar e também liberar espaço nos armazéns. A expectativa é que esse aumento siga a tendência sazonal. No entanto, o IMEA alerta para os desafios logísticos que podem surgir, especialmente diante da projeção de exportação de 30 milhões de toneladas de milho para a safra 22-23. Em resumo, as exportações recordes de milho do Brasil no mês passado refletem um cenário dinâmico e desafiador, influenciado por fatores como competição com a soja e também questões
logísticas. E agora você vai acompanhar um comentário sobre o agro brasileiro, sobre a importância do agro verde e amarelo, não só para nós brasileiros, mas também para o mundo. Confira. Olá, tudo bem? No comentário de hoje nós vamos falar novamente sobre o mercado do leite, que é muito preocupante. Analisando friamente, nós percebemos que é um setor largado à própria sorte. Digamos, com todo respeito, é um setor desvalorizado, eu diria até desrespeitado. Resumindo, é um setor que vive agoniado e agora agonizante. Pois bem, saiu um trabalho muito interessante de pesquisa que preocupa muito, principalmente pequenos e médios produtores. E esse trabalho, ele foi feito por uma pesquisadora e ela mostra que o abandono da atividade e a concentração da produção, que até então ocorria basicamente na agricultura familiar, agora parece ameaçar a produção de leite no Brasil neste ano e talvez daqui para frente. Essa análise é da pesquisadora Rosana de Oliveira Pitan e Silva. E a Rosana ela é do Instituto de Economia Agrícola, que pertence à Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, que é o APTA, um órgão ligado à Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. A saída de produtores, especialmente pequenos e médios, e a redução do rebanho é um fator que vem crescendo no Brasil. É o que mostra a pesquisadora. É uma tendência mundial que funciona como uma estratégia que busca maior eficiência com necessidade de escala para reduzir custos e ter rentabilidade maior. De acordo com a pesquisadora, ainda há sinais de que a concentração da atividade ocorre na propriedade com maior escala e redução do rebanho, segundo a Embrapa. Atualmente, 2% dos estabelecimentos produzem 30% do leite do Brasil. E nesse estudo publicado pelo IEA, que é o Instituto de Economia Agrícola, a pesquisadora aponta esse motivo como fundamental para se ter uma perspectiva do que pode ocorrer no mercado daqui para frente. E como consequência, pode-se ter condução do mercado e diminuição da concorrência atuando conforme interesse das empresas e muitas vezes com restrição da oferta de produtos e preços mais altos. Esse modelo concentrador, ele reforça a pesquisadora, já ocorreu em vários setores do agronegócio. E em sua visão, isso mostra a necessidade de políticas públicas aos médios e pequenos produtores, principalmente aqueles da agricultura familiar, como os assentados, por exemplo, que buscam uma atividade que dê garantia de uma renda mensal. A redução de sua participação na produção poderá, a curto e a médio prazos, tirá-los do mercado, trazendo grande problema social que deve ser pensado antes que ocorra de fato, alerta a pesquisadora. Os dados preliminares da pesquisa trimestral do leite do IBGE, divulgados agora, apontaram para uma recuperação da captação formal de leite no segundo trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Ao todo foram captados 5,7 bilhões de litros, 3,9% acima do resultado obtido no segundo trimestre do ano passado. Um ponto de atenção muito delicado e que tira noites de sono dos produtores é o custo com a alimentação dos animais, mais especificamente o concentrado, devido à maior volatilidade que os preços do milho e também da soja vêm apresentando agora, recentemente, por conta de importantes fatores externos, como, por exemplo, as condições da safra lá dos Estados Unidos, o conflito no leste europeu, que até agora é uma incógnita. E para finalizar a nossa conversa de hoje, saiu um outro levantamento da ONU,
apontando que a produção mundial de alimentos precisa aumentar em 50% até 2050 para abastecer mais de 10 bilhões de pessoas que habitarão o planeta. E diante disso, os agricultores brasileiros, líderes na produção de cultivos importantes para garantir a segurança alimentar do mundo, como soja, milho, café, laranja, cana-de-açúcar, carne, leite, serão fundamentais. Nós precisamos valorizar o homem do campo, que é responsável pela segurança alimentar mundial e principalmente aqui do Brasil. Os agricultores têm superado inúmeros desafios para cumprir a função de alimentar não só os brasileiros, mas como uma boa parte do mundo. É importante que governos municipais, estaduais, federal, olhem o agro de uma forma diferenciada de todos os outros setores. Sem o agro, o país para. Muito obrigado e até o próximo comentário. E depois do intervalo, nós vamos falar do Japão, que retirou a suspensão temporária de importação de carne de aves e também derivados. Você vai ver como se comportou o mercado de exportação de carne de frango. E eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas. E nós vamos falar sobre a quantidade de agrotóxicos nos alimentos e também na água, que é tão grande se compararmos com a legislação europeia. E onde fica a saúde? Onde fica o bem-estar da população? Nós voltamos já, um minutinho só. Galera, nesta quarta-feira, 11h30 da manhã, Serra Dourada Esportes pra você, com tudo do jogo do Vila Nova, Borginho. Se liga aí, nós vamos falar tudo de Vila e Criciúma e também do jogo do Corinthians. É o Timão Copa Sul-Americana. Eu te espero nesta quarta-feira, 11h30 da manhã, para bater uma bola com esse cracaço aqui. Valeu, Pelé. Valeu, Djalminha. Canal TV Agro. Apoio Planalto Máquinas Agrícolas Revendedor Valtra. Goiânia, Jussara, Itumbiara e Porangatu. Estância Bahia Leilões. Estância Bahia a serviço da pecuária brasileira. Europoços Artesianos. Poços com até 800 metros de profundidade. Nutroeste Nutrição Animal. Tecnologia de resultados a serviço do pecuarista. Volumoso X-Gold Pasto, pastagens com raízes profundas. Canal TV Agro, o canal do agronegócio. Nos unimos para fazer o maior evento de vendas de veículos novos e seminovos que você já viu. Venha pro Fecha Quarteirão Polo Saga, com oferta jamais vista. É neste sábado, dia 26 de agosto, aqui no Polo T7. Sábado, dia 30 de setembro, tem Tardezinha. Tá vendo aquela lua que brilha lá no céu? Com o Tiaguinho cantando os grandes sucessos de sua carreira. Sábado e domingo eu sou seu. E a 99,5 FM, a rádio dos grandes shows, vai sortear ingressos Arena, Arena Open Bar e Camarote Box. Caraca, moleque. Tardezinha com Tiaguinho. Sábado, 30 de setembro. A caipirinha, água de coco. Mais uma promoção da 99,5 FM. A única rádio há 10 anos em primeiro lugar. 99,5. Agronegócio. Oferecimento Moinho Fino. A delícia que é o nosso café de todos os dias. Puríssimo. Senar Goiás, a maior escola da terra. Seu New Holland precisa de uma peça? Clica na Carpal que chega. carpaltratores.com.br.
Nós estamos de volta e agora vamos falar sobre o Japão, que retirou a suspensão temporária de importação de carne de aves e também seus derivados. Essa ação benéfica ao mercado brasileiro, o Japão retira essa suspensão imposta temporariamente para as compras de carne de aves, ovos e derivados produzidos no Espírito Santo. Essa decisão havia sido tomada pelos japoneses após o Estado detectar o primeiro caso de influenza aviária de alta patogenicidade do país em uma ave de subsistência no município de Serra. Como explica o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, apesar da restrição temporária, o Japão não importava carne de frango capixaba antes do caso, mas ainda assim é um dos países que mais compra carne de aves produzidas no Brasil, com 11% do total vendido no ano passado. Segundo o portal de estatísticas de comércio exterior brasileiro, Comexstat, essa suspensão ela foi retirada oficialmente na semana passada. Segundo o protocolo japonês, é necessário aguardar um prazo de 28 dias para enviar o relatório para análise da autoridade sanitária japonesa, a fim de que possa retomar a exportação. Dessa forma, o estado de Santa Catarina ainda segue com suspensão temporária até o cumprimento do protocolo sanitário para que o mercado seja reaberto. E agora vamos ver como se comportou o mercado de exportação de carne de frango. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a BPA, ela divulgou os resultados das exportações de carne de frango do primeiro semestre deste ano. E de acordo com a instituição, os embarques brasileiros de carne de frango, considerando aí todos os produtos entre in natura e processados, totalizaram 2.600.000 toneladas no primeiro semestre deste ano. O número supera em 8,5% as vendas internacionais realizadas nos 6 primeiros meses de 2022, com 2,4 milhões de toneladas. A receita acumulada ao longo do primeiro semestre alcançou 5 bilhões de dólares, saldo que supera em 9% os números acumulados entre janeiro e junho do ano passado, com 4,7 bi. A China segue como principal destino, com 390.000 toneladas importadas entre janeiro e junho, superando em 33% o resultado alcançado no primeiro semestre do ano passado. Em seguida, estão o Japão, 219.000 toneladas, cresceu 8,5%, Emirados Árabes Unidos, com 200.000 toneladas, teve uma queda de 18%, África do Sul, 189.000 toneladas, cresceu 16%, Arábia Saudita, com 176.000 toneladas, cresceu 8%. E agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é diretor do Instituto Saga das Águas e nós vamos falar sobre a quantidade de agrotóxicos nos alimentos e também na água, que é tão grande se nós compararmos com a legislação europeia. E aonde fica a nossa saúde, onde fica o bem-estar da população? Guido Juliano, bom dia, muito obrigado pela sua presença. É um prazer tê-lo aqui. Tudo bem, Guido? Tudo bem, Antônio. Pois é, Guido. E agora, como é que fica? Já tem aí alguns bochichos bem concretos. Lá no Ceará, por exemplo, proibiram, se não me falha a memória, no Ceará, a pulverização aérea de lavouras. Em São Paulo está um burburinho muito grande para proibir também. E prevendo, já olhando para, vamos dizer, para a infestação das nossas águas, dos produtos, enfim. Como é que fica isso? Antônio, é realmente uma situação preocupante, porque se nós analisarmos a quantidade de agroquímicos lançados nas áreas onde se cultiva os grãos, seja soja, milho, algodão e assim por diante. Mamão, laranja. Exatamente. É uma quantidade extremamente grande. Se nós analisarmos e fizermos uma comparação com a Europa, como você disse, na Bélgica, por exemplo, você tem permissão para colocar, para pulverizar
o herbicida mais utilizado no mundo neste momento, que é o glifosato. Na Bélgica você pode aplicar no máximo 2 quilos de glifosato por hectare. Aqui no Brasil, como exemplo, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso, Goiás, você aplica de 9 a 19 quilos de glifosato por hectare. Isso sem contar o glifosato é um herbicida, e os inseticidas, os fungicidas, é uma quantidade enorme, Antônio. E nós sabemos que todas essas moléculas, elas são muito estáveis junto com a água, porque eles são diluídos na água. Então, estas moléculas entram no solo e vão para os aquíferos, e nós, mais adiante, estamos recebendo nas nossas casas estas moléculas, porque a água captada para tratamento das cidades, né, faz esse percurso da chuva até as nossas caixas d'água, né? Nós estamos falando única e simplesmente de um glifosato, mas existem produtos como o Tordon, o 2,4-D e outras substâncias, e eu tenho muita preocupação com relação à atrazina, que é um xenoestrógeno, um hormônio, ele faz o papel de um hormônio feminino e que para a saúde da mulher é péssimo, para o homem é uma catástrofe. E a gente assiste à aplicação destes defensivos, isso de maneira permitida, porque a nossa legislação é muito frouxa para isso, é muito frouxa. Vamos olhar a soja, nós podemos aceitar a soja colhida com resíduos de agrotóxicos, principalmente do glifosato, 200 vezes mais do que a União Europeia. E o nosso feijão, que faz parte da cesta básica, e o nosso feijão é aplicado muito um inseticida que, para nós aqui, a nossa legislação aceita a quantidade de malationa 400 vezes mais do que a União Europeia, Antônio. Bom, Guido, nós poderíamos dizer assim, fazendo um paralelo, seria como se nós estivéssemos colocando, com todo respeito, goela abaixo, uma quantidade enorme de antibiótico, potente. Também antibióticos também, o que deixa a gente entristecido é porque, como diz Eduardo Galeano no livro dele, As Veias Abertas da América Latina, nós, América Latina, nascemos para perder, porque esse depósito todo de substâncias tóxicas está afetando a população, não só através dos alimentos que têm uma proporção muito grande, mas o ar, a atmosfera. E, Antônio, isso nos preocupa bastante, porque a maioria desses pesticidas, eles têm um efeito retardado. Muitas vezes uma pessoa foi acometida de uma doença grave porque ela inalou, ela ingeriu substâncias tóxicas vindas das áreas agricultáveis anos antes. Isso é muito preocupante. Estudos já mostram uma tendência para se chegar à conclusão do aparecimento de várias doenças por conta desses agroquímicos. Guido, existem alguns estudos aí, muito importantes, estudos científicos, comprovatórios, dizendo problema na água, autismo, suicídio. Antônio, tem relação? Existem já estudos da Comunidade Econômica Europeia, e é bom que se diga, a Europa são essa Comunidade Econômica Europeia, a União Europeia, são 27 países com quase 500 milhões de habitantes, com a quantidade imensa de laboratórios, de centros de estudos, e eles veem a questão do Brasil muito preocupante. A nossa água aqui no Brasil, a quantidade de herbicida, glifosato, é permitido, eles não estão fazendo nada de errado, é permitido 500 vezes mais glifosato do que a água na União Europeia.
Não vamos contar as outras substâncias que estão na água. Aí você me pergunta, mas essa água está sendo tratada? Sim, ela está sendo tratada, mas todas essas substâncias são moléculas muito pequenas que passam pelos filtros de tratamento. Portanto, muitos desses elementos químicos, destas moléculas, estão nas torneiras das casas no Brasil inteiro. E outra coisa, Antônio, você falou na questão do autismo. Os estudos já mostram, principalmente estudos sendo feitos no estado do Paraná, que mulheres grávidas, que principalmente nos 3 primeiros meses, que estão em regiões onde estão se pulverizando esses agroquímicos, malationa, o glifosato e muitos outros, há uma probabilidade de aparecerem o autismo, o transtorno do espectro autista nas crianças que nascerão. E outra coisa, Antônio, você falou o Ceará, 70% das pessoas que deram entrada nos hospitais por intoxicação por agrotóxicos foram tentativas de suicídio, 70%. Aqui em Goiás, no Paraná, em São Paulo, ao redor de 40%. Mas por que isso? É porque o produto está à disposição? Não. As pessoas que inalam, que ingerem esses produtos, elas vão sendo levadas a uma depressão que poderá levar ao suicídio. E é bom que se diga, a cada suicídio consumado, 50 outras tentativas aconteceram, Antônio. Então, o assunto não é tão simples assim. Ô Guido, há algum tempo nós já discutimos, falamos sobre isso, e precisa de uma legislação muito séria, né, Guido? Porque eu acho que tem saída, existem produtos que podem ser utilizados, que dá para combater uma série de pragas e doenças. É claro que tem outros que não tem como. É como você tiver uma doença violenta, você tem que tomar um produto realmente para combater aquilo ali. Mas eu também vejo que está um uso indiscriminado, né, Guido? Parece que o negócio está ladeira abaixo e o mercado brasileiro é um mercado de 22 bilhões de dólares anuais. Não é um mercadinho que pode deixar de lado. E quem paga a conta é você, viu? Eu e o Guido e o pessoal que está aqui dentro do estúdio. E lá em cima também. Né, Guido? Exatamente. E a gente preocupa muito, Antônio, porque o Brasil tem que apertar mais essas normas, essa permissão, e é bom que nós lembremos, muitos agroquímicos que estão sendo utilizados no Brasil, há anos foram proibidos nos Estados Unidos e na Europa. O caso do glifosato, a França já baniu há muito tempo, e outros países também. É verdade, Guido. Difícil, viu? Muito difícil. Guido, obrigado mais uma vez e até a próxima. Até a próxima. E o programa de hoje chegou ao fim e eu termino o nosso programa com a seguinte frase: a adversidade desperta em nós capacidades que, em circunstâncias favoráveis, teriam ficado adormecidas. Um grande abraço, muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa. TV Serra Dourada SBT Goiânia. As notícias do esporte goiano e nacional do jeito que você gosta. Serra Dourada Esportes. Daqui a pouco, às 11h30. A seguir, Primeiro Impacto Continuação.